Mas você encontrou? O versículo 1, eu vou ler até o 22, tá bom? É o salmo inteiro. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe um novo cântico. Tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada ele observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles e que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. A nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Vamos orar, gente. Senhor Deus e Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar por mais esse momento que eu me dirijo até o Senhor em oração, e pela graça de estar aqui hoje nessa tua casa, hoje à noite. Nós já estivemos aqui pela manhã, tivemos um culto maravilhoso, onde o Senhor tratou com a gente, o Senhor falou conosco desde a manhã da primeira oração, da primeira palavra que foi ministrada para a gente aqui, através da pastora Kátia. Eu quero te pedir, Pai, que da mesma forma que o Senhor agiu até agora aqui, na palavra ministrada pelo louvor, o Senhor possa usar a minha vida agora para falar no coração desses amados aqui presentes. Senhor, eu quero te dizer de todo o meu coração que a gente não vem aqui simplesmente por vir. Eu sei que o Senhor age, o Senhor é um Deus que fala, o Senhor é um Deus que trata. Talvez alguns de nós, e às vezes nós mesmos, ficamos indiferentes com tudo que está acontecendo. Mas tem misericórdia da gente, Deus. Nós precisamos ouvir a tua voz, nós precisamos sentir o teu toque, nós precisamos sentir que o Senhor é Deus presente mesmo, Deus Emanuel, que na tradução é Deus conosco, Deus que não se ausenta, Deus que não deixa ninguém sem resposta. Ainda que a resposta não seja a resposta que nós planejamos, que nós desejamos e que nós achássemos que fosse a resposta do Senhor, mas toda a resposta do Senhor é sempre a resposta do Senhor, é abençoadora. Portanto, eu quero te pedir que nesse instante, em nome de Jesus, tu fales com a gente. Amém e amém. Senta, gente, em nome de Jesus. Vamos falar e repetir, como a gente sempre faz aqui na igreja do Alves Dias, o título da palavra de hoje. Diga aí em voz alta: convite ao amor e à confiança em Deus. Vamos repetir? Convite ao amor e à confiança em Deus. Eu já falei aqui várias vezes para a igreja, não nesse local, mas para a nossa igreja do Alves Dias, que eu sou um fã incondicional de Salmos. Eu me identifico muito com Salmos. Eu gosto muito da leitura dos Salmos, eu gosto muito sempre de estar vendo ali o que Deus falou no coração dos nossos irmãos que viveram
antes da gente, os nossos antepassados que escreveram os salmos. E este salmo, o Salmo 33, ele é um dos salmos, em minha opinião, mais lindos que existe em todo o saltério. Você pode discordar, e eu vou te respeitar, logicamente, porque se de repente nessa discordância da tua parte, você pode citar um outro salmo que eu vou dizer, puxa, você tem razão, esse é mais lindo do que esse do Salmo 33. Mas o fato é que esse salmo, ele é um salmo que eu me identifico muito, que eu gosto muito de lê-lo. E quando a gente olha para ele, a primeira coisa que eu encontro no salmo é que ele revela a grandeza do Deus a quem você serve. Ele começa revelando e ainda que a gente pode afirmar que não existe a palavra no vocabulário que a gente conhece, no português, no inglês, no japonês, um linguajar, o vocabulário que você imaginar existir e que exista, que consiga traduzir a grandeza deste Deus a quem a gente serve. E este salmo, ele tem essa intenção de falar a respeito desse Deus, esse Deus criador. E ele fala de uma maneira que a gente é obrigado a sentir assim, que Deus, ele é um Deus tão grandioso que ele está muito acima de qualquer ser humano. Qualquer ser humano que possa se levantar contra Deus, ou possa se levantar, não contra, mas achando que ele tem um pouquinho de Deus na vida, a respeito de ser Deus, como muitas pessoas dizem, assim ser o ser humano um Deus. Mas ainda que assim ele acredite, esse ser humano é muito pequeno diante de uma grandeza de um Deus tão grande, a quem nós servimos. Eu falei hoje pela manhã que o universo, com toda a sua amplitude, com toda a sua grandeza, é muito pequeno diante de Deus. A Via Láctea, as estrelas, todo o cosmo, quando você coloca na balança, em comparação a tudo isso, diante de Deus, se torna coisa minúscula. Quanto mais o ser humano que é tão pequenininho, tão dependente de Deus. Mas o que é maravilhoso deste salmo, e não só nele, mas em toda a escritura da Bíblia, na escritura sagrada, é que a despeito dessa grandeza, desse poder totalmente exagerado que Deus tem, desse tamanho que Deus é, diferente do que a gente é, do que você é, do que eu sou, o que é muito bacana, essa grandeza que não tem como a gente contestá-la. Só que diante dessa grandeza, Deus é tão pertinho da gente, tão próximo de você. Um Deus que se apresenta de maneira tão como que eu poderia usar a palavra? Tão calorosa, que no momento que você acha que tudo acabou, a esperança morreu, não existe mais como. Parece que você está sozinho na parada, não tem ninguém que pode te socorrer, o pai não pode, a mãe não pode, o filho não pode, a igreja não pode, o pastor muito menos. Só que de repente você sente a presença desse Deus grandioso tão próximo de você. O que é fantástico, o que é maravilhoso, é que esse Deus grande, como nós cantamos, Deus soberano, excelso, use a palavra que você quiser, o adjetivo que você quiser diante de Deus, ele é muito grande, muito poderoso. Não existe ser no mundo, na terra, no mundo espiritual, não existe hostes, não existe potestade, não existe nada que se compare, que se iguale a Deus, porque ele é grande. Só que esse Deus, ele carrega dentro de si, a essência que ele carrega é a vontade de se relacionar com a gente. Quando o homem peca, lá no paraíso, e aquela comunhão que existia entre Deus e o homem, no momento do pecado, no momento em que o homem fez o que não era para fazer, no mesmo instante Deus providenciou ali um escape. Ele enviaria o seu filho, o homem nascido de um ventre materno, para pisar
esmagar a cabeça de Satanás. E o objetivo não é simplesmente para que se tivesse uma vitória triunfante, para que todo mundo enxergasse nesse Deus triunfal e dizer assim, e aplaudir e dizer Deus venceu. Isso sim também pode ser por esse lado, mas o objetivo principal de Deus é nos tomar de volta, para que um dia a gente esteja com Ele, morando com Ele, habitando com Ele para a eternidade. Mesmo a gente sendo pecador, porque da mesma maneira que a gente não tem como contestar a grandeza deste Deus, não existe como eu contestar uma realidade de ser um ser humano pecador. Eu peco, você peca, só que apesar disso, a gente recebe da parte de Deus, e a gente percebe em Deus, quando a gente olha para esse salmo, o que fica muito claro, que esse Deus, ele tem vontade de se relacionar com a gente, desejo. E Ele é um Deus que nos enxerga de uma maneira tão especial. Ele nos observa, Ele nos vê. O texto que eu li, ele fala exatamente isso. Da morada dele, Ele contempla a cada habitante da terra, a cada ser humano que anda por aí, para lá e para cá, seja durante a noite, seja durante o dia, seja dormindo, seja acordado. Deus está vendo tudo porque Ele é Deus. E Ele enxerga dessa maneira. Agora, esse olhar, essa observância de Deus, não é uma observância qualquer, não é um olhar de qualquer jeito, não é um olhar de quem simplesmente olha e vê, mas na verdade não percebe o que está acontecendo. Porque você é testemunha disso na tua vida. Quantas vezes você está vendo coisas, você está até olhando, você faz parte da cena, você está até ouvindo, a pessoa disse alguma coisa para você, mas quando você é perguntado a respeito daquilo, você não sabe, porque você na verdade estava presente de corpo, estava de alma, estava de espírito, mas não estava com atenção, que você não sabe do que se trata. Você vê uma cena, mas você não sabe descrevê-la, porque você estava lá, mas você não prestou atenção. Agora esse Deus a quem eu sirvo, esse Deus a quem você serve, Ele é um Deus que nos observa, e essa observância, ela é clínica, ela é cirúrgica, pois Ele é capaz, como diz o salmista, de nos enxergar no mais íntimo do coração, do secreto, da alma, e ainda que eu ache que ninguém vê, que ninguém sabe, Deus sabe. É um enxergar que não tem como eu me esconder de Deus. Como o Roberto leu no Salmo 139, um modo assombroso, maravilhoso, do qual nós somos formados por Deus, pelo Criador do cosmos, do universo. Essa criação que somos nós, e esse ato de criar, reserva a Deus o direito de ser Deus e de enxergar em cada um de nós o que cada um de nós sente, aonde pisamos, aonde sonhamos, o que imaginamos, o que carregamos no nosso coração. Ele vê. Porque Ele é Deus. E não tem como fugir dessa grandeza de Deus. E Ele nos enxerga no mais profundo do coração. Esse salmo aqui, o salmista não se contenta simplesmente a uma narrativa qualquer. Ele rasga o verbo. A narrativa do salmista aqui é uma narrativa com entusiasmo. Ele está falando de Deus. Ele não está falando de um Deus qualquer, de um Deus que disseram existir, de alguma coisa que disseram que é uma força maior, uma energia. Pelo contrário, ele está falando do Senhor dos exércitos. E quando ele fala do Senhor dos exércitos, ele fala não de maneira rasa, como a pastora Cátia dizia pela manhã hoje, do relacionamento que muitos de nós temos com Deus, só na superfície, raso, não se aprofunda, não conhece Deus. O máximo que conhece é uma igreja evangélica com o nome Igreja do Evangelho Quadrangular, ou Igreja Batista, ou Igreja Presbiteriana. Fica só nisso e não passa disso e não conhece Deus, nunca viu Deus, e se disser que viu Deus, está mentindo porque não tem relação com Deus. Agora o salmista não. Ele está falando de um Deus, ele está dizendo que ele conhece Deus, ele está fazendo elogios a Deus, porque de fato ele conhece o Senhor. Porque quando alguma coisa não acaba não acontecendo da maneira que a gente planeja, esse cara aqui é um cara que ele não se volta contra Deus, pelo contrário, ele sabe que Deus é um Deus maravilhoso. A amplitude da voz do salmista aqui, gente, é muito grande.
A narrativa dele aqui é muito grande a respeito de quem é Deus, a respeito de Deus e a respeito dos benefícios que se tem pelo fato de entender quem é Deus e de ter Deus no coração de verdade. Não simplesmente carregando a marca de uma bandeira, de uma igreja que você faz parte, mas você tem Deus dentro de você. E ainda que você vá morar num lugar onde não existe igreja evangélica nenhuma, você carrega dentro de você Deus, o Espírito de Deus está dentro de você para sempre. E aonde você pisa, Deus está contigo. E as razões para esse discurso, as razões para essa alegria tão profunda que ele chega dizendo assim, olha, louve ao Senhor, faz um convite, tem justificativa. O salmista apresenta as razões para isso. Em primeiro lugar, o que ele faz é convidar os justos do Senhor a exultar a Deus. Ele convida aqui para que os justos, para que os retos entoem um novo cântico a Deus. O que é legal aqui também, que ele fala assim, este entoar, este cantar não deve ser de qualquer jeito, mas ele deve ser com arte. E aí a gente, como vive na igreja há muitos anos, e ele está dizendo isso que eu vou dizer agora, mas não só isso, em minha opinião, em minha percepção, a gente só pensa em tocar bem, musicalmente falando. E eu sou da época, eu sou de uma época que quando os irmãos iam cantar na igreja, Marcelo, eles diziam assim, eu não sou cantor, eu não sei cantar, eu não sei tocar, a minha voz é horrorosa, mas eu vou cantar porque é para o Senhor. E não que esse louvor não seja aceito, só que hoje a gente faz parte de uma nova geração, de gente que toca, e toca bem para o Senhor. Só que na verdade isso por si só não basta. Tocar bem não basta. É quando ele fala, ó, louvem a Deus, adorem a Deus, e ele começa a fazer esse convite para entoar uma canção, não só uma canção de qualquer jeito, um novo cântico. Eu fico transferindo isso com arte para o meu viver, para a minha história, para aquilo que eu sou. Eu até citei aqui hoje de manhã uma canção de Guilherme Arantes, que muitos ficam chocados, e uma vez eu ouvi um pastor pregando que tudo que é bom é de Deus, o diabo não faz nada bom. Se uma música que você ouve que não fala contra Deus, não faz apologia ao sexo de qualquer maneira, extravagante, se é uma apologia a alguma coisa boa que você ouve, que você se emociona, e se isso faz bem para a alma, isso é de Deus. Porque o diabo não faz nada que é bom, só Deus cria coisas boas, porque o diabo é o pai da mentira. O diabo não carrega em si esse poder de criar coisas boas, desde que ele se voltou contra o Senhor, o Criador dos céus. Mas quando eu digo de arte, eu posso imaginar que essa arte seja a arte de viver. E Guilherme Arantes diz assim, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Eu disse assim hoje de manhã, não sei se ele tem alguma tendência religiosa, de cristão, de cristão católico, seja lá o que for, mas o fato é que se a gente for observar, quem tem a arte de sorrir cada vez que o mundo diz que não, são aqueles que são lavados e remidos do sangue do Senhor Jesus, porque está dizendo não e eles estão lutando, o mundo está dizendo não e eles estão lutando, a vida diz não e estão lutando, porque eles confiam que a luta deles é uma luta constante, mas a vitória deles vem pelo sangue do Senhor Jesus. Então, essa arte, eu posso dizer, essa arte de viver, não de qualquer maneira. E aí, o porquê dessa alegria toda, por que desse convite de chegar diante do povo, diante de uma congregação e dizer assim, exultai justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo, entoai um novo cântico. A explicação vai do 4 até o 7, quando ele fala assim, ó, quando ele afirma que a palavra do Senhor é fiel. Ele diz assim que todo o procedimento do Senhor é fiel. Como não louvar um Deus assim, gente? Que é fiel, que não volta atrás, que não mente, que não fala nada que não vai acontecer. E eu dizia pela manhã também hoje, se alguém diz alguma coisa em nome de Deus, para Deus, que vai acontecer e não acontece, não é para Deus, não foi Deus que disse, foi coisa do coração do homem. Não dá para a gente culpar Deus nunca, porque aquilo que Deus diz que vai acontecer, que vai rolar mesmo. Porque Ele é Deus.
Ele é justo, Ele não volta atrás naquilo que Ele fala que vai acontecer. Então aqui diz assim que todo procedimento do Senhor é fiel e Ele ama a justiça. E o que eu acho muito legal também aí no final desse texto, e ele fala assim, e a terra toda está cheia da bondade do Senhor. Meu irmão, isso parece loucura, isso parece não ser uma verdade, porque quando a gente olha para o mundo, a gente liga a televisão, o que a gente tem visto muito na televisão é bobeira, é desgraça, é coisa ruim. Você olha para as pessoas estão carregando dentro de si um sentimento de maldade, de malignidade. A Bíblia até descreve isso, só que o salmista diz assim que toda a terra está cheia da bondade do Senhor. Sabe quando eu vejo isso? E como eu vejo isso? Quando você, serva de Deus, você anda por este mundo afora, e aonde você pisa, a luz do Senhor Jesus vai acontecendo, vai chegando, porque a terra está cheia da bondade de Deus, porque Deus tem usado pessoas como você, para falar que existe um Deus que pode todas as coisas, um Deus que perdoa, um Deus que resgata, um Deus que livra, um Deus que absolve. Por isso que ele diz, então seu olhar, com esse olhar clínico eu vou enxergar que a terra está cheia da bondade do Senhor. Ele diz assim também, que os céus e todo o exército foi criado pela palavra de Deus. Será que eu preciso de mais alguma prova para louvar a Deus, aceitar esse convite do salmista e dizer assim, pode botar o meu nome no negócio? É para louvar a Deus, eu vou, escreve meu nome aí. É para estar entre aqueles que levantam uma bandeira e fazem a apologia de um Deus criador dos céus e da terra, que é Deus presente, Deus Emanuel. Pode botar meu nome, eu estou com você nessa. Em segundo lugar, o salmista também faz um outro convite para que se observe o temor em relação a este Deus. O que é bacana aqui é que o convite é estendido a todos os habitantes da terra. E a razão para esse temor existir, ser observado, também é explicado. O salmista é aquele que fala, faça isso e por causa disso. No versículo 9, ele fala assim, ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. No verso 10 ele fala assim que ele, o Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, ele frustra os desígnios das nações. Ou seja, aquilo que a nação planeja fazer, aquilo que a nação acha que vai fazer, se não é plano de Deus, está frustrado. E quando Deus coloca a mão para não acontecer, não acontece. E ele fala mais, ele anula os intentos dos povos. Esse temor não é ter medo, mas é respeito. No versículo 10, aliás, no versículo adiante, ele fala assim, além disto, a razão para que eu possa temer esse Deus, é que Deus, gente, os conselhos de Deus não têm prazo de validade. Para sempre, para hoje, se daqui a 1000 anos, e se gente aqui é para aquela, daqui 1000 anos para frente, o conselho de Deus não tem prazo de validade, os conselhos de Deus são eternos, os desígnios do coração do Senhor aqui, que ele coloca é para gerações, como diz o salmista. Além do mais, esse temor, como eu dizia, não pode ser um temor daquele que você bota o cidadão na parede e fala assim, você vai ter que ser crente na marra. Eu me lembro de uma história que eu ouvi, esse pastor já morreu, e ele contou pra gente como que a mulher dele se converteu ao evangelho. Eu não sei se eu já contei essa história aqui. Esse cara se tornou pastor depois, um pastor bem conhecido no Brasil todo, mas o fato é que quando ele se converteu, ele era muito mulherengo. Como ele dizia pra gente, não podia haver um rabo de saia. O cara era viciado em mulher, era malandrão, tinha família, mas não tinha respeito pela esposa. Casou, mas na verdade amava a esposa, mas amava o mundo e as suas benesses, vamos dizer assim, os seus benefícios. Mas um belo dia ele entrou numa igreja. Aliás, não foi nem numa igreja que ele entrou. Ele entrou num cinema para assistir um filme. E na hora que ele estava sentado lá no cinema, ele via na tela do cinema uma mão bem grande, que apontava para ele e dizia assim, olha, Moisés, eu estou te separando você para pregar o evangelho. Aí ele fazia assim, olhava para o lado, está todo mundo vendo o filme, e a mão aparecia para ele.
Este homem se converteu de verdade, dentro de um cinema. Só que a mulher dele não gostava de ir para a igreja. E ele vinha para a igreja, aliás, ia para a igreja, a mulher não ia. Aí ele tomou o lugar de Deus por uns instantes, se sentou na cadeira de Deus, ligou para o taxista e disse assim: ó, me busca, tá hora que eu vou para o culto, eu e minha esposa. A mulher na casa escutou ele falando, disse: eu não vou com você. Ele disse assim: hoje você vai, nem se for amarrada, mas você vai. E na hora que deu o horário lá, ela não quis ir, ele grudou ela e puxa daqui, puxa dali, grudou pelo cabelo, ela segura aqui, não vai, você vai, porque eu que mando em você, eu que sou homem aqui, saiu arrastando a mulher. O taxista estava lá à porta, jogou a mulher dentro do táxi, a mulher caiu chorando. E o taxista falou para ele assim: seu Moisés, é para a igreja que o senhor vai mesmo? Ele falou: vou, é para a igreja. Aconteceu de uma maneira extraordinária, que nunca acontece, mas dessa vez aconteceu. A mulher do Moisés gostava de cantar. E ela chegou toda chorosa, porque imagina, né? O maridão da época das cavernas, arrastando a mulher pelo cabelo até o táxi. Mas o fato é que quando ela chegou lá na igreja, ele disse assim para o pastor: pastor, a minha esposa gosta de cantar. E ela sabe cantar um hino, que ela só sabe cantar esse hino, porque desde quando eu me converti eu só canto esse hino. Eu não sei cantar, mas esse hino ela sabe cantar, e ela canta bem. O senhor pode chamar ela para cantar? Irmãos, se não é um milagre de Deus, quando que isso acontece? Qual dos senhores que está aqui pela primeira vez que eu chamaria para cantar e você sairia cantando um hino aqui? Você vai querer pagar esse mico em tudo quanto é lugar, menos aqui. Mas o fato é que essa mulher foi, gente. E o Moisés diz assim, o pastor Moisés, quando ela começou a cantar, Deus manifestou um poder tão grande. E ela se converteu, cantando um hino ela mesma para o Senhor. E ela aceitou Jesus, e toda a história que algumas pessoas sabem de que eu estou falando já conhecem o que virou isso aí. O salmista está falando de um temor, não um temor como o do Moisés com a esposa, mas é um temor de respeito a Deus. E aí ele diz assim no versículo 12: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e cujo Senhor escolheu este povo para a sua herança. Outro fato que nos leva a esse temor, ou pelo menos deveria nos levar, é como eu disse na introdução, que esse Deus, ele nos enxerga, ele nos vê. Ele é participativo, ele é contemplativo, ele vê aquilo que eu faço. Não é simplesmente um Deus que olha, mas não enxerga. Ele enxerga tudo. O enxergar desse Deus é clínico, é cirúrgico. Ele participa, ele vê o que eu faço. E por último lugar, em último lugar, melhor dizendo, o salmista fala assim: a gente enxerga porque dessa alegria, desse discurso efusivo, de, sabe, falar de Deus, a respeito de Deus, carregar de alegria, como diz aqui no verso 16, é que ele começa a mostrar que é acerca do poder de Deus, que é só dele, é só de Deus em salvar, em dar vitória, em exercer capacidade de alimentar seus filhos mesmo na crise. Vai do 16 até o 22, em épocas de vacas magras. Nenhum rei se salva pela força dos seus exércitos, nenhum valente se salva pela sua força, nenhum cavalo a despeito da sua força tem capacidade de produzir vitória para alguém, não tem. Agora, o que esse salmo tem a ver com a gente hoje? Que está aqui hoje no domingo, no dia 1º de setembro, hoje é dia 1º de setembro, né? 2, né? Primeiro foi ontem, né? E amanhã vai ser 3, né? Você vê que eu filosofei agora, né? Dia 2 de setembro, o que essa palavra tem a ver com a gente? O que esse salmo te ensina, meu irmão? Quais são as implicações dessa palavra para a gente hoje? A primeira lição, em primeiro lugar, isso eu entendo que é muito forte para a gente. Isso tem que ser verdadeiramente real em nossa vida. Vamos falar em voz alta? E a gente precisa entender que uma existência de louvor deve ser a nossa marca. Vamos repetir então? Fale agora você. O fato aqui
é que o salmista, ele faz um convite, e ele faz uma declaração, melhor dizendo, não é nem convite nesse versículo. Ele fala que aos retos, fica bem louvá-lo. Quando eu olho para você, quando eu vejo você servo de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, tão especial para Deus, e você louva a Deus, eu falo assim que isso cai como uma luva para você. É bonito ver, é agradável ver, cai bem. Isso serve como algo que edifica, porque aos retos fica bem o louvor, aos retos fica bem essa história de chegar diante da presença de Deus, e não precisa ser na igreja, mas em qualquer lugar, e louvar a Deus. Quando a gente olha para esse texto, a gente olha para essa palavra, a gente enxerga isso, e a gente percebe o salmista falando isso, que aos retos fica bem louvá-lo. Eu posso dizer que em contrapartida existe uma outra afirmação, ainda que essa afirmação não esteja estampada na cara do texto. Mas o que o salmista está dizendo, que não cabe então para a gente cara feia. Não cabe para a gente amargura, aquilo que o Roberto estava dizendo aqui no louvor. Não fica bem para a gente cristão, homem de Deus, mulher de Deus, que fala de Deus, que fala do Senhor, para as pessoas, para si mesmo, que ora, que faz oração todos os dias, ou alguns dias, eu não sei como que você tem a relação com Deus, mas o fato é que não cabe bem a murmuração, a angústia eterna. Não cabe e não se encaixa de forma alguma essa tristeza, onde você é escravo dela. Não é aquela tristeza do dia a dia, daquilo que acontece, daquela situação que ocorreu, que você não esperava, que você enfrentou. É a tribulação que bateu na tua porta, é a tristeza que chegou por uma razão lógica, explicável. E você sente aquela tristeza, mas passa um dia, passa dois ou passa um mês, você está feliz. Eu já contei para você que um dia eu cheguei aqui nessa igreja e eu notei uma pessoa aqui muito triste, muito angustiada, mas que aquela pessoa ela sempre está feliz, sempre está sorrindo. Mas o fato é que eu tive a sensibilidade de olhar e perceber, até porque a gente se conhece há tanto tempo, e eu percebi que ela não estava bem. E no momento que eu entrei naquela sala, que eu fui imprimir o esboço da pregação, ela entrou chorando e dizendo assim: pastor, eu preciso conversar um pouco com o senhor. A luta estava pesada. Agora, gente, aos retos, não fica bem essa tristeza que escraviza, que é triste hoje, amanhã, um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, que faz você atuar uma gemer e que te faz você mergulhar num mar de depressão, e aí como consequência dessa depressão, você mergulhar num mar de amnésia em relação àquilo que Deus pode fazer. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor ouve a nossa oração, o Senhor ouve o nosso clamor. O convite aqui do salmista, quando ele fala que aos retos fica bem louvá-lo, é uma compreensão, gente, de que eu tenho Deus habitando dentro de mim. Você tem Deus habitando dentro de você. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. O Espírito Santo de Deus habita com você todo dia, todo instante, todo momento. Aonde você estiver, se você tem tido uma relação com Deus amigável, uma relação séria com Deus, ainda que você seja um pecador, porque todos somos, mas não aquele pecador que faz coisas de forma deliberada, mas é pecador porque você existe, e porque você nasceu, e quem nasceu, como diz o texto, em pecado eu fui concebido, porque o fato de eu nascer já me torna um pecador. Mas quando você é um pecador remido pelo sangue do Senhor Jesus, eu quero dizer para você, meu irmão, o Espírito Santo habita dentro de você. E diga o que quiser quem não acreditar a respeito disso, mas o fato é que ele habita. Então eu preciso entender que uma existência de louvor deve ser a minha marca. É o fulano de tal, aquele que louva a Deus, aquele que tem Deus, aquele que carrega Deus no coração com entusiasmo. A segunda lição que esse salmo me ensina, ele me ensina a entender que, a despeito de tudo que a gente enfrenta na vida, isso não é capaz de impedir e não te dar razões de você louvar a Deus. Podemos repetir também? Repita aí, por favor.
já li na introdução com vocês, eu já falei disso na introdução, que a palavra de Deus é reta. Ou seja, quem observa a palavra de Deus, ele tem retidão na alma, e retidão faz um bem enorme para qualquer ser humano. É muito bom você sair de uma situação onde você se preservou como servo de Deus. Eu falei aqui o dia que eu preguei sobre a mensagem de pecado, eu disse assim, não sei se vocês estavam aqui, todos vocês, eu disse assim que eu não ia ser louco de dizer que quando você está em pecado e você peca, o pecado não gera um prazer. Lembra disso? Só que é um prazer que tem data de validade. Ele acaba. Agora, quando você se mantém na retidão diante de Deus, como José, quando a mulher de Potifar queria ter relação com ele, ele falou assim, olha, eu sou dono, eu sei tudo que tem nessa casa. O meu senhor não sabe nem o que existe aqui, eu sei que existe. Mas uma coisa eu não posso fazer, é tocar em você. Quando se mantém em retidão, isso é para sempre. Isso faz bem. Você sai de uma situação onde você poderia enganar alguém, passar alguém para trás, tocar naquilo que não é seu. E você vence isso. Isso faz um bem enorme para você. E isso faz você, na verdade, se sentir muito bem. Não só hoje, mas não tem validade, é sempre. Enquanto você permanecer assim. Eu tenho que entender que a despeito de tudo que eu enfrento na vida, eu posso louvar a Deus quando eu olho para esse texto, porque eu vejo que eu tenho um Deus que Ele é um Deus fiel, fiel, fiel. Hoje, fiel amanhã, fiel sempre. Não jure em falso, como diz o texto. Não volta atrás naquilo que prometeu nunca. Ele é justo. E afinal de contas, Ele ama a justiça. Ele é justo. E ter relação com Deus assim só faz bem, gente. Não é aquele Deus nas relações de religiões que nós sabemos que o Deus exige um monte de coisa, sacrifício disso, sacrifício daquilo outro, você tem que matar um animal para isso e não basta, o cara é insaciável. Agora o nosso Deus não. O nosso Deus, Ele é reto, Ele é fiel, Ele é justo. E aquilo que Ele prometeu, se você abrir o coração para Ele, Ele vai te abençoar, Ele vai cuidar de você e está tudo certo. Outra coisa aqui que me projeta nessa questão de entender que a despeito de tudo que eu enfrento, é o fato do salmista revelar aqui que toda a maldade instalada no mundo inteiro não é capaz de sucumbir à graça e o poder de Deus que habita como bondade de Deus na terra. A bondade de Deus está na terra. Tem gente que é do bem. Tem gente que é muito do bem. E ele só é do bem, não porque ele é melhor do que aquele que é do mal, mas porque a misericórdia de Deus o alcançou. A terceira lição que esse salmo me ensina é que eu preciso entender que o temor a Deus é uma outra marca que deve pautar a nossa existência. Vamos repetir? Isso vai do 8 ao 15. Esse temor deve ser espontâneo. Não é uma arma na cabeça apontada para você dizendo assim, seja cristão. Se Deus quisesse fazer um mundo diferente, Ele teria todo o poder e tem todo o poder. Se Deus quisesse fazer todo mundo amanhã, no dia 3 de setembro de 2012, todo mundo amanhecer cristão, Ele teria poder. Todo mundo. Todo mundo acordar e dar aquele tchum e falar, puxa, eu amo Jesus. Eu fumava, eu não tenho mais vontade de fumar, eu adulterava, eu não quero mais adulterar, eu quero seguir Jesus. Deus teria poder. Agora, será que valeria isso para Deus? Será que Deus faz assim? Ou Deus é um Deus que bota uma arma na tua cabeça e diz assim, me serve, porque se você não me servir, eu atiro em você. Nada disso. O temor aqui é um temor espontâneo, e esse temor espontâneo que agrada ao Senhor. E o salmista dá as razões para esse temor. Ele falou, tudo aconteceu. Como não temer um Deus assim que fala e acontece? Segundo a ordem dele, tudo passou a existir.
Não existe nação, não existe poderio, não existe déspota, não existe ninguém que pode concorrer contra Deus, que pode levantar a bandeira contra Deus, porque quem se levanta contra Ele vai cair. Diz assim que Ele frustra todos os desígnios das nações, anula todos os intentos do povo, e que acima de qualquer coisa, o conselho dele é para todas as gerações. E diz o seguinte: e Ele guarda a todos que observa, e tudo que se faz nessa vida para Deus, Ele está enxergando e Ele nos abençoa. Então, temor a Deus, não aquele temor de medo, é uma marca que eu tenho que carregar no meu coração, sempre. É aquela proposta indecente que aparece para você, mas você não faz, não porque você tem medo de ir para o inferno. Porque se esse é o mecanismo de defesa que você usa, uma hora ele vai falhar. Uma hora ele falha. Porque um dia eu ouvi um amigo dizer assim para mim, ele me disse assim: olha, pensa assim, quando você for pecar, pensa que se você pecar, você vai para o inferno. Eu era bem novo convertido, eu achei que ele falou uma verdade. Depois que eu fui conhecendo um pouquinho mais a respeito de Deus e da Bíblia e da palavra do Senhor, eu descobri que aquilo é uma coisa furada. Eu tenho que deixar de pecar, de recusar aquela proposta que é indecente, aquilo que na verdade não vai me caracterizar como aquele que teme a Deus, não porque eu tenho medo de ir para o inferno, mas porque Deus é o meu Deus e Ele merece todo o meu temor e todo o meu respeito, porque Ele é fiel. Última lição, meus amados, que esse salmo nos ensina. Ele me ensina a entender que a salvação, que a vitória, que o livramento só é possível em Deus e por Deus. Vamos repetir para a gente terminar também? Olha o que ele diz no versículo 16: não existe rei que se salve pelo poder do seu exército. Ou seja, eu não posso nada. Nenhum rei pode alcançar a vitória. O que fica claro aqui que Deus está dizendo é o seguinte: o exército pode ser um exército grandioso, pode ser um exército maravilhoso, como tantos exércitos existiram na história, e não só a história bíblica, que a história da Bíblia também, a história confirma a história da Bíblia. Exércitos como o exército de Nabucodonosor, que era um exército babilônico, que imperou, que governou, que Nabucodonosor tinha um narizão empinado, ele achava que ele era o Deus, fez uma estátua lá, depois virou bicho, ficou com medo entre os bichos, nasceu pelo nele, porque Deus assim o fez. Império Persa, Império Romano, tantos déspotas que governaram o mundo com o seu poder e que colocaram no coração e na mente que era por causa do poder e da sabedoria e da inteligência e da estratégia deles. Mas o que Deus deixa muito claro aqui, que não existe exército que pode produzir salvação a ninguém. Ele fala mais: nem o valente se livra por sua própria força. E aqui quando ele fala do cavalo, eu lembro do Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em cavalos, outros em carros. Mas não é carro de correr, é carro de cavalo, aqueles carros que iam para a guerra, né, com o cavalo puxando. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. O cavalo com toda a sua força não garante vitória a ninguém. Mas o fato é um só, como diz aqui no texto: os olhos do Senhor estão sobre aqueles que, ao invés de botarem o coração em confiança nas coisas da vida e nos poderes da vida, eles colocam a confiança no Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Você teme a Deus, meu irmão? Ó, o olhinho de Deus, ou o olhão de Deus, do jeito que você quiser entender, está em cima de você, te observando, te guardando. Como as crianças cantavam lá do olhinho, né? O olhinho, Deus está olhando para você, cuidado o que você faz. Era uma musiquinha mais ou menos assim. O fato, gente, é que a vitória só pode ser alcançada no Senhor. E olha o que ele diz também: na misericórdia divina. A minha alma espera por essa misericórdia. E diante disso que Deus livra a alma do indivíduo. E Deus, diante disso, ainda Ele consegue te dar recurso, mesmo na escassez, mesmo com fome, Ele te alimenta. Ele é o Deus que alimentou multidões no deserto, mais de 5.000 pessoas com pães e peixes limitadíssimos. E quando se vive assim, é possível
dizer e viver e crer de verdade que a nossa alma espera no Senhor. Eu quero ler só o último versículo aqui do Salmo para terminar. Os irmãos já estão vindo para a gente participar da mesa do Senhor. Eu vou ler do 16 para frente, tá? Que foi o último tópico aqui no texto. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por muita força se livra o valente. Aquele que é valente, aquele que não tem medo, aquele que pode ser o gigante que for, pode ser o cara mais famoso do bairro, aquele que todo mundo tem medo dele, mas o valente não tem medo, ele enfrenta o cara. Mas só que nem o valente, ele tem vitória. Olha o 18, meus amados. O 17, o cavalo não garante vitória a despeito de sua grande força. Mas o 18 fala assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. A nossa alma espera no Senhor, porque Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Pois nele é o nosso coração encontra alegria, pois confiamos no seu santo nome. E aí, para encerrar com chave de ouro aqui, o salmista ele fala assim, olha o que ele diz: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Em outras palavras, trocando em miúdos, traduzindo para você, escrachando e rasgando o verbo, eu só estou de pé porque a tua misericórdia me mantém de pé. Eu não espero nada além disso, Senhor, tua misericórdia. Porque a tua misericórdia, ela se renova toda manhã. Quando amanhã, dia 3 de setembro, você acordar para trabalhar, lembre-se que a misericórdia do Senhor está renovando sobre a sua vida. E o sinal e o fato de você não ser consumido, como eu brinquei hoje de manhã, que a gente virar churrasquinhos do Senhor, é porque a misericórdia do Senhor é sobre a nossa vida. Portanto, diante de um Deus assim, eu posso louvá-lo, eu posso engrandecê-lo, eu posso temer, eu posso compreender que toda a vitória só vem do nosso Pai. Amém?